Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 16 do mês de Reshivan, do ano 5781. Nós estamos na nossa quarta Parashá, Vayera, e apareceu. E hoje nós estamos na nossa terceira aliá, o terceiro dia da chamada à Torá. E nós estamos no capítulo 19 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos hoje estarmos aí lendo e aprendendo os ensinamentos que nos consta em Gênesis, Bereshit, capítulo 19, do verso 1 até o verso 20. Nós estamos aí nesse novo ciclo dos estudos da Torá, e nesse novo ciclo, obviamente, temos aí aprendizados daquilo que nós não aprendemos no ano anterior, e vamos aprendendo neste ano, com a graça bendita de Hashem, e se o Mashiach não se manifestar até lá, no próximo ciclo dos estudos, nós também teremos coisas novas a aprender, pois a Torá, ela é como o seu autor, ela é infinita, pois o autor da Torá é o próprio Deus, é o próprio Eterno, é o Ein Sof, é a luz infinita. E por isso, o conhecimento e a sabedoria que a Torá tem para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia, são, sem sombra de dúvidas, conhecimentos e sabedoria infinitas. Sempre há algo novo para se aprender, sempre há algo novo para recordar, e dessa forma podermos cada vez mais entrar no conhecimento, na sabedoria que a Torá tem para nós. Lembrando sempre que os sábios, de outrora, são os verdadeiros guardiões da sabedoria futura que se revela no presente. Significa que a sabedoria da Torá, ela é eternamente atualizada, ela é sempre presente. A sabedoria da Torá, ela é uma visão do futuro, sempre sendo revelada no tempo presente. Então é dessa forma que nós precisamos entender, sem sombra de dúvidas, a questão da sabedoria da Torá. E dentro desse novo escopo que nós estamos aprendendo, desde a criação, estamos na nossa quarta Parashá, Vayera, e dessa forma nós estamos aí aprendendo sobre a criação desde o seu princípio e trazendo sempre coisas novas para que nós possamos estar aí aprendendo no nosso dia a dia. Dentro dessa sabedoria que a Torá tem para nós, nós estamos aí vendo que as 7 leis de Noah, ela foi concretizada nos dias de Noah. Começou com Adão, segundo os sábios, as 6 primeiras mitzvot universais foram dados a Adão, e a 7ª mitzvot, que é não comer um membro de um animal vivo, ela foi dada a Noah e confirmada as outras 6, e dessa forma ficou conhecida como as 7 leis de Noah. Também temos visto que o povo judeu é o povo escolhido pelo Eterno, porque as 70 nações deram as costas à palavra, às mitzvot do Eterno, e no Monte Sinai, a aliança com Moshe veio confirmar que a Torá, ela passou verdadeiramente a ser uma realidade presente entre as nações a partir do povo judeu. E segundo os sábios, o mundo até o Monte Sinai, na outorga da Torá, o mundo ele existia de forma provisória, ou seja, se o povo hebreu não aceitasse a outorga da Torá
e não tivesse feito a aliança com Deus no Monte Sinai, o mundo simplesmente deixaria de existir. Então, por isso, hoje, nós estamos aqui, existimos graças ao povo judeu que no Monte Sinai aceitou a aliança com o Eterno, a outorga da Torá, e através dessa outorga da Torá, então o mundo ele não é mais provisório. Então, realmente o mundo ele é eterno como o seu Criador. E aí nós temos a questão das joias da coroa. Os 10 mandamentos que nós temos lá em Shemot, né, capítulo 20, Êxodo capítulo 20, que é conhecido também como Aseret Hadbrot, ou seja, os 10 ditos, que ficou mais comumente conhecido como os 10 mandamentos, né? Então nós temos aí uma ligação com as joias da coroa do rei, as 10 sefirot. A primeira sefirá, que é a superior, é chamada de Keter, que significa coroa. Então, os 10 ditos, né, são compostos e inclui ali 613 mitzvot. Na verdade, os primeiros comentaristas da Torá escrevem que o texto dos 10 mandamentos faz alusão a todos os 613 mandamentos compostos na Torá e que estão ligados diretamente ao povo judeu, à terra de Israel, ao Beit HaMikdash. E esses 10 ditos, né, como eles aparecem em Shemot, lá no capítulo 20, do verso 2 ao verso 13, mais precisamente, na realidade eles contêm exatamente 620 letras. Então, os 10 mandamentos, né, o Aseret Hadbrot, ele contém 620 letras, que compõem todos os 10 ditos do Eterno, conhecido como os 10 mandamentos. Ou seja, nós temos aí, segundo os sábios, 613 mandamentos para os judeus, 613 para 620, faltam 7. Esses 7, segundo os sábios, estão diretamente ligados às 7 leis universais, às 7 leis de Noé. Portanto, dentro dos 10 ditos, que estão os 613 mandamentos para os judeus, também estão as 7 leis universais que correspondem a todos não judeus. Então, as nações têm as 7 leis universais para conhecer, estudar, aprender e executar. Então, desta forma, as joias da coroa de Keter, as joias da coroa do Eterno, o Rei dos Reis, que significa o único e o verdadeiro Rei, na realidade, tanto os judeus como os não-judeus que abraçam a fé monoteísta junto com os judeus, fazem parte das joias da coroa do Rei. Ou seja, tanto judeus como você não-judeu, eu não-judeu, nós não-judeus, que abraçamos a fé monoteísta no aprendizado do judaísmo junto com os judeus, né? As 7 leis universais significa que nós estamos ligados diretamente ao Todo-Poderoso. Nós fazemos parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Só que nós precisamos termos um rabino para ser o nosso orientador, a nossa liderança, para que nós estejamos aprendendo segundo a raiz da palavra. Porque os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, no mundo judaico, e no mundo não judaico, conhecido como Pentateuco, ele foi escrito, né? A Torá foi escrito, os seus 5 livros, 100% no hebraico. E os rabinos são eles os guardiões do conhecimento e da sabedoria da Torá. Por isso que os sábios do passado são
eternamente guardiões da sabedoria e do conhecimento futuro revelados no presente. Ou seja, a sabedoria da Torá, ela é sempre presente e atual. Ela nunca esteve, nunca está e nunca estará na moda. Por quê? Porque a moda, ela tem tempo. E depois chega um tempo em que ela fica fora da moda, né? Então, a Torá, ela não está na moda. Ela é sempre atualíssima. Ou seja, o futuro da sabedoria revelada pelos sábios é sempre uma eterna sabedoria no presente. Então, por isso, as joias da coroa, né, está na cabeça do rei. E o grande rei, que é o todo-poderoso, único Criador, é que nos concede esta graça, que junto com os judeus podemos fazer parte das joias da coroa de Deus. Por isso o valor numérico, né, da palavra coroa em hebraico, né, Keter, ela tem o valor numérico 620, igual aos 10 ditos do Eterno, certo? Dessa forma aí, nós temos o quê? O conhecido 10 mandamentos, 620 letras, temos aí 613 mandamentos para os judeus, mais 7 mandamentos para os não-judeus, fazendo parte das joias da coroa do rei. E aí nós temos no hebraico a palavra coroa, Keter, que tem o valor numérico 620. Dessa forma, o Eterno confirma que realmente fazemos partes, junto com os judeus, das joias da coroa do grande e único e verdadeiro rei. Então, a coroa do rei, ela carrega 620 joias, as 620 joias da coroa do rei, traz juntamente, né, com os judeus e os gentios, justos, que são responsáveis pelos 7 mandamentos universais, que adornam a coroa real do Todo-Poderoso, que reina sobre o mundo inteiro, com 620 joias, os mandamentos de Deus ao homem. Nesse sentido, significa que, se tão somente nós, como não-judeus, abraçamos a fé monoteísta, então nós estamos aí fazendo parte da coroa do rei. Também nós vimos na porção de Noah, né, que foi lá no capítulo 6 de Bereshit, né, a partir do verso 9 até o capítulo 11, verso 32, a Parashá Noah, ela começa com a Torá descrevendo as características de Noé. Noé era um homem justo e sincero entre as pessoas de sua época, e ele andou com Deus. Todo não-judeu que deseja andar no caminho divino deve procurar imitar Noé, que através do seu compromisso em seguir a palavra de Deus, salvou a raça humana da extinção no dilúvio. A Torá relata, lá em Gênesis, em Bereshit, capítulo 6, versos 11 e 13, e corrompeu-se a terra diante de Deus, e se encheu a terra de violência, e Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, pois toda criatura havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de violência por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Quando Noé e sua família saíram da arca após o dilúvio, Deus estabeleceu então uma nova aliança com eles e, portanto, com toda a humanidade. Ele abençoou Noé e a sua família e os instruiu nos caminhos da nova ordem, dizendo: dei tudo a vós, e por certo o vosso sangue de vossas almas requererei. As instruções de Deus a Noé, que se tornou o progenitor de todos aqueles que nasceram após o dilúvio, são obrigatórias
para todos os seres humanos, os filhos de Noah, ou Benei Noah. Essas instruções, a maioria das quais já haviam sido outorgadas a Adão, são divididas em 7 mandamentos gerais, conhecidos hoje como as 7 leis dos filhos de Noé, ou seja, as 7 leis dos filhos de Noé, Benei Noah. E são estes 7 mandamentos. Primeiro, a proibição contra a adoração de qualquer outra entidade que não seja o Deus único. Segundo, a proibição de blasfemar contra o nome de Deus. Terceiro, a proibição contra o assassinato. Quarto, a proibição contra o roubo. Quinto, a proibição contra o adultério e relações incestuosas. Sexto, a proibição de comer a carne de um animal vivo. E sétimo, a obrigação de estabelecer um sistema judicial para garantir uma sociedade justa com base nestas leis. Então aqui nós temos o princípio das 7 leis de Noah, onde são os 7 mandamentos para todas as nações não judias. E para somar aos 613 mandamentos específicos aos judeus, somamos aí 620 mandamentos. Dessa forma, judeus, não judeus, juntos, na fé monoteísta, fazem parte das joias da coroa do grande rei. Portanto, este é o caminho para que nós possamos fazer parte da coroa do grande rei. Então, após essa introdução, vamos então para a nossa aliá de hoje. Capítulo 19 de Gênesis, nós vamos do verso 1 e vamos até o verso 20. Então, a leitura, a nossa terceira aliá da semana, diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma de tarde, e Lote estava sentado à porta de Sodoma. E viu Lote, e levantou-se a seu encontro, e prostrou seu rosto em terra, e disse: Eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo, à casa de vosso servo, e dormi, e lavai vossos pés, e madrugareis, e seguireis vosso caminho. E disseram: Não, mas na praça dormiremos. E instou com eles muito, e vieram e entraram em sua casa, e deu-lhes um banquete, e pães ázimos cozeu, e comeram. Fazendo aqui um comentário sobre os pães ázimos, não esquecendo que na aliá anterior, nos fala que os anjos se apresentaram em forma de homens à tenda de Abraão, e era Pêssar. Só em Pêssar é que se come pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Então ainda eles estavam dentro da semana de Pêssar, por isso que fala que Lote cozinhou pães ázimos. Verso 4. Antes que se deitasse, os homens da cidade, homens de Sodoma, rodearam a casa, desde o jovem até o velho, todo o povo de todo lado. E chamaram a Lote e disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Faze-os sair para nós, e o conheceremos. E saiu-lhes Lote à entrada da casa, fechou a porta atrás de si, e disse: Não, vos rogo, meus irmãos, não façais maldade. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Fala-as-ei sair para vós, e fazei a elas como bem vos parecer. Somente a estes homens não façais nada, porque entraram à sombra do meu telhado. E disseram: Sai da frente. E disseram: Um lote veio a estabelecer-se aqui, e já está fazendo justiça. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E porfiaram com o homem,
com Lote muito, e aproximaram-se para quebrar a porta. E estenderam os homens, os anjos, suas mãos e trouxeram Lote com eles à casa, e a porta fecharam. E aos homens que estavam na entrada da casa, feriram de cegueira, desde o pequeno até o grande. E cansaram-se para encontrar a porta. E disseram os homens a Lote, os anjos: a quem mais tens aqui? Teu genro e teus filhos, netos e filhas, e tudo que tiveres na cidade, tira do lugar, pois destruiremos este lugar, porque aumentou seu clamor diante do Eterno, e enviou-nos o Eterno para destruí-lo. E saiu Lote, e falou a seus genros e aos noivos, e tomaram suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. E foi como zombaria aos olhos de seus genros, e foi quando surgiu a aurora, e apressaram os anjos a Lote, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que se encontram aqui, para que não pereças pelo delito da cidade. E se atrasava, e puxaram os homens pela sua mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele. E tiraram-no e o deixaram fora da cidade. E foi ao fazê-lo sair fora, que disse-lhe o anjo: escapa por tua alma, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a planície. Para o monte escapa, para que não sejas morto. E disse Lote a eles: não, te rogo, meu senhor, eis que encontrou teu servo graça aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia que fizeste comigo, para fazer viver minha alma. E eu não poderei escapar até o monte, e quiçá me alcance o mal e morra. Eis aqui esta cidade, está perto para fugir até lá, e ela é pequena. Escaparei, rogo para lá, de certo, pequena de poucos pecados, ela é e viverá minha alma. Então, aqui nós temos a nossa terceira aliá, onde nós temos os seguintes comentários que os sábios trazem para nós desse trecho, do verso 1 até o verso 20. 2 anjos, segundo Zohar, enumera 10 categorias de anjos, que correspondem à doutrina cabalística das emanações, ou a Sefirot. Entre esses anjos acharam-se os serafim, os quais ocupam uma posição intermediária e se acham mais próximos da vida terrestre, da vida humana. São uma categoria de anjos superiores e fazem parte direta do trono celeste, achando-se perto do Ser Supremo. Quando o anjo diz, quando Lote diz aos anjos, no verso 2, vinde, rogo, para entrar na sua casa, receberem a hospitalidade dele, as boas influências podem durar para sempre. Mesmo Lote, que optou por morar entre os malvados cidadãos de Sodoma, ao invés de junto a seu tio Avraham, guardou em si o espírito de hospitalidade que aprendeu nos anos que viveu com seu tio Avraham. Não fosse seu apego aos bens materiais, sua vida teria outro desfecho, sem sombra de dúvidas. Ou seja, o coração de Lot, bem como da sua esposa, estavam muito ligados às questões materiais. Então, eles estavam com o coração pesaroso de sair e deixar tudo para trás. No verso 5, nós temos aí: e acharam a Lote e disseram: onde estão os homens? O texto fala que os homens daquela cidade, os varões daquela cidade, desde o mais moço até o mais velho, se reuniram,
e cercaram a casa de Ló para tomarem posse daqueles dois varões, e eles disseram a Ló, né, nos entregue esses dois para que nós o conheçamos, né, no sentido de praticar com eles todo tipo de perversidade sexual. O Midrash ilustra a decadência moral dos habitantes de Sodoma. Os homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa senão da fartura e da riqueza que possuíam por influência divina. Ou seja, a terra, né, a planície de Mamre, que é chamado de Eloné, a planície de Mamre, onde estava Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades, era uma planície semelhante ao Jardim do Éden. Tinha fartura de alimentos e o seu solo produzia ouro em pó. Então, eles tinham muita riqueza, muitos alimentos, e a prática deles no dia a dia era de ociosidade. Por isso que se fala muito no adágio popular que mente vazia é a oficina da maldade. Era isso que sofriam os cidadãos de Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades. Muita ociosidade, muita riqueza. Isso daí traz o quê? Perversidade, maldade, mente vazia, mente desocupada, faz com que as pessoas partam para tudo aquilo que não presta. E aí, né, vemos coisas muito semelhantes a de Sodoma e Gomorra em todos os níveis, não só de perversidade sexual, mas também de maldade contra o próximo, porque uma das leis que imperava naquele lugar era exatamente o quê? Não favorecer o pobre. Era a lei. A lei era bem clara. Era proibido ajudar o pobre. Era proibido praticar caridade, tzedakah, atos de bondade, atos de justiça. Era proibido. Fazer o bem era proibido. Então, muita riqueza, muita ociosidade. Isto leva à perversidade. O que a pessoa precisa aprender é que os bens que adquire, além de não serem seus, porque o dono do mundo que permitiu conceder a ti, certo? Precisam ser aplicados naquilo que é bom e justo. Se você não sabe o que fazer com a sua riqueza, com os seus bens, procure um rabino, procure um emissário na sua região, né? E venha conhecer aquilo que é bom e justo para você poder praticar a verdadeira tzedakah. Então aqueles cidadãos, né, disseram que Lote entregasse aqueles 2 varões para que eles o conhecessem. Não precisamos que venha a nós qualquer pessoa, pois vem apenas para tomar o que é nosso. Apaguemos, pois, de nossa terra as leis e costumes de ir e vir. Estas leis imperavam em Sodoma e Gomorra. Era proibido, não havia liberdade de ir e vir, certo? As pessoas eram proibidas de ajudar o próximo. Então, as pessoas daquela localidade, elas eram escravos das suas leis, entre aspas, quem obedece à lei, entre aspas, são justas. Entre aspas, são justas. Se as leis são horríveis, entre aspas, parece que são justos, porque estão cumprindo a lei. Mas a lei, ela é perversa. Estas leis são horríveis. Estas leis violam os 10 mandamentos, violam os 613 mandamentos para os judeus e violam as 7 leis universais para os não-judeus. Então, são justos? Esta é Sodoma e esta é a sua gente. A aglomeração em torno da casa de Lote tinha o intuito claro de atingir os forasteiros, aqueles infratores da ordem pública estabelecida e defendida pelos sodomitas. Ou seja, aqueles 2 varões que entraram na cidade de Sodoma e foram hospedados por Lote, eles que eram os baderneiros.
Eles que eram os violadores das leis, porque as leis de Sodoma e das outras 4 cidades eram horríveis, eram maléficas, mas eram as leis daquele lugar. E aquelas pessoas, aqueles 2 varões que chegaram ali, né, os 2 anjos em forma de homem, eles que eram os violadores das leis. As leis de Sodoma era para impedir a liberdade civil, para impedir o ir e vir, era para impedir que as pessoas tenham a liberdade de pensar, de falar, de ouvir, de agir por decisão própria. Ou seja, as leis de Sodoma eram o seguinte: todo cidadão tinha que obedecer ao Estado, às suas leis imperativas, horríveis, às suas leis ditatoriais. Estas eram as leis de Sodoma. E você, fazendo uma comparação para os dias atuais, você percebe alguma coisa semelhante que estão tentando fazer entre as nações, com o nosso país? Consegue ver alguma semelhança? Cuidado, porque quando as leis elas começam a tirar a tua liberdade, quando elas começam a tirar a sua liberdade civil, quando as leis pelos homens, feitas por eles, dadas por eles, são imperativas, ditatoriais, significa que você estará obedecendo leis horríveis e estará contra os mandamentos de Deus. Está entendendo o que estão querendo fazer com o nosso país e com o nosso mundo? Por que querem tirar de você a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, o livre pensamento, a liberdade de ir e vir, e principalmente querem tirar de você a sua liberdade religiosa, independe de qual religião seja você. Mas estas pessoas ímpias, perversas, à semelhança dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, elas não querem que você tenha liberdade religiosa, porque vem exatamente contradizer as suas leis horripilantes. É proibido ajudar o próximo, é proibido estabelecer tribunais de justiça que praticam a justiça. E naqueles dias, em Sodoma e Gomorra, os seus tribunais eram corruptos, com juízes corruptos, envolvidos em todo tipo de falcatruas morais, éticas e por aí afora vai. Você hoje vê muita semelhança do que está acontecendo nos dias atuais com os dias de Sodoma e Gomorra. Por isso, cuidado. Se você que decide, que vota e decide por partidos que são favoráveis a isso, você é contra Deus e contra os seus mandamentos. Porque eles querem impedir que as pessoas tenham liberdade religiosa de poder conhecer a palavra de Deus e viver por ela. Então, cuidado, porque de repente, se você toma uma decisão errada, de repente, muitas coisas ruins podem acontecer. Por isso, o temor aos céus é o princípio para que nós tenhamos sabedoria para decidir de forma correta. Lembrando que, entre os homens, nós não buscamos homem perfeito para ser governante ou presidente. Graças a Deus, nós já temos o nosso homem perfeito, que vai se manifestar no dia propício. Nós temos Mashiach,
o homem perfeito. Então nós não procuramos o homem perfeito, mas pessoas que estejam próximos à realidade bíblica, para que tenhamos a liberdade de poder levar, no nosso caso específico, o monoteísmo adiante, à frente, para dissipar a escuridão e toda e qualquer questão de perversidade e toda e qualquer questão de ditadura, onde tiram as liberdades civis e individuais do ser humano. É isso que acontecia em Sodoma e Gomorra. E essas leis horríveis, horripilantes, monstruosas, elas levam as pessoas a todo tipo de perversidade moral, sexual, ética e por aí afora vai. É uma sequência lógica quando se decide em favor das corrupções nos níveis, em todos os níveis. Aí vai ladeira abaixo toda e qualquer prática imoral. Sua descrição no texto que nós temos bíblico é posta lado a lado com a bondade demonstrada por Abraão e com seus hóspedes para contrastar e confrontar perante nossos olhos tanto o bem e o mal, como a verdade e a mentira. Essa passagem aqui, né, os anjos que são recebidos, Lote hospeda os dois homens, os cidadãos daquela cidade cercam a casa de Lote, querem tomar posse pela violência àqueles varões para praticarem com eles perversidades, certo? Então, essa descrição aqui vem mostrar exatamente a contradição entre a demonstração de Abraão, que tem a hospitalidade verdadeira para que o viajante, o estrangeiro, o pedinte, aquele que está de passagem, ele possa ter realmente momentos de descanso, momentos aprazíveis de refrigério, onde ele pode realmente descansar, se alimentar e posteriormente seguir a sua viagem. Ou seja, a intenção de Abraão é de bondade, hospitalidade e de amor ao próximo, o que era totalmente diferente e ao contrário do que os cidadãos de Sodoma e Gomorra praticavam. Então era o oposto. Que oposto é esse? É o que diz os nossos sábios. É exatamente para você ver a olhos vistos a diferença entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. É a mesma coisa que você precisa ver nos dias atuais. Você precisa ver onde que está a verdade e onde que está a mentira, seja no mundo político, seja no mundo civil, seja no mundo religioso. Você precisa sempre estar confrontando isso, o bem e o mal, a verdade e a mentira, e tomar a decisão por aquilo que é correto, justo e verdadeiro. À medida que as pessoas se tornaram violentas e partiram realmente para a agressão contra Lote e para destruir a porta e entrar na casa e tomar por violência aqueles dois varões, os dois anjos recolhem Lote para dentro da casa, fecham a porta e imediatamente aqueles cidadãos são feridos de uma cegueira que, segundo os sábios, falam que é uma cegueira temporal, momentânea, passageira, né? A mesma coisa também aconteceu com os assírios, com essa mesma enfermidade, a cegueira temporal, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 18. Em seguida, os homens, os anjos, eles anunciam realmente a Lote que a destruição será iminente e que eles precisavam sair o mais rápido possível para que fosse efetivado de fato o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Vejam bem que a prática de perversa em Sodoma e Gomorra, infelizmente muitas pessoas por aí afora falam que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dessa libertinagem sexual, por causa do homossexualismo.
a realidade não é bem essa. O motivo que fez com que o clamor chegasse a Deus não foi exatamente isso. Sim, isto é pecado e é uma abominação aos olhos de Deus, está na Torá. Mas o que realmente fez com que, na linguagem humana, a paciência de Deus se esgotasse foi a violência contra o próximo, a injustiça contra o próximo. Né? Na aliá anterior, a de ontem, nós vimos lá, né? Alguns sábios dizem que foi a filha de Ló que ajudou um pedinte, um pobre, que estava passando fome, estava quase indo para a morte, e ela ia buscar água no poço, e ela chegava na sua casa, enchia o balde com alimentos, e ela fornecia alimentos àquele pobre escondido. Até que os cidadãos daquela cidade descobriu, e ela foi condenada à morte, porque ela praticou o bem. Ela praticou o bem. Nos dias de Sodoma e Gomorra, ser uma pessoa do bem, nos dias de Sodoma e Gomorra, praticar a bondade era crime. E você vê hoje isto acontecendo em muitos lugares. Você vê isso acontecendo no nosso Brasil, onde a bondade está sendo descriminalizada, está sendo atacada. Aquilo que é justo, aquilo que é correto, estão chamando de infratores da lei. Cuidado com a sua decisão no voto, que você poderá estar realmente abrindo a porta da tua cela, da tua cadeia. Você poderá estar abrindo a porta da morte para você. A semelhança disso daqui. Não é brincadeira, não. É sério. Você pensa que está debaixo de sombra e água fresca? Você está redondamente enganado. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. E essa batalha nossa, ela começa na ordem espiritual, onde você precisa ter conhecimento e sabedoria da palavra, da Torá. E depois isso tem que ser transformado em atos, em atitude. Praticando os mandamentos. E como eleitor, você fazendo aquilo que é correto diante da Torá. E por isso, é impossível que uma pessoa que teme a Deus, segundo a Torá, venha aceitar e votar em práticas daqueles que defendem a não liberdade religiosa, a não liberdade de expressão, a não liberdade de ir e vir. Se você realmente teme a Deus, você não vai apoiar e não vai votar em ninguém que é a favor dessas coisas. Porque isso é a chave da tua destruição, da tua família, do teu futuro, do futuro dos teus filhos, do futuro dos teus netos. É uma realidade. Então nós não podemos estar estudando a Torá e sermos um ermitão, nos isolarmos do mundo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para cumprirmos uma missão, para trazermos luz, para dissipar a escuridão. E é por isso que nós temos que entender estas questões, para poder saber, conhecer, adquirir a verdadeira sabedoria, a verdadeira verdade, o verdadeiro bem, para dissiparmos a escuridão e trazer a luz divina, a luz na crença no único Deus, e que os seus mandamentos, para os judeus 613, para os não-judeus as 7 leis de Noé, formando um total de número 620, que estão nos 10 mandamentos da palavra, que no hebraico estão ali com 620 letras, que correspondem a esta matemática divina. 613 mandamentos para os judeus e 7 leis para as nações, as leis universais. Então é dentro desse escopo que você precisa se enquadrar, para que você esteja cumprindo
dentro das 7 leis de Noa, praticando justiça. Dessa forma, então, aqueles homens, os anjos, confirmaram a Lote: será destruído, não tem como impedir, vocês precisam sair rapidamente. Nota-se que a Escritura Sagrada fala sempre, né, que o anjo falando a Noé, aliás, falando a Lote, né? Então, quando um anjo conversa com Lote, sempre está dizendo no sentido singular. Por quê? Porque é um específico falando para Lote, o outro fazendo uma outra função. E então, nesse escopo, eles fazem o quê? Então, os 2 anjos, eles pegam Lote, a sua esposa, as suas 2 filhas, e tiram à força da casa, da cidade, e aí fora da cidade falam para ele: sai, para que vocês não pereçam junto com os cidadãos de Sodoma e Gomorra, certo? Saem. E aí o anjo fala para eles, né? Contente-se em salvar sua vida e esqueçam os bens materiais. O coração deles estava muito pegado. Por quê? Porque Sodoma era como o jardim do Éden. Quem é que não quer ficar no jardim do Éden? Quem é que não quer ficar no paraíso? Mas eles não souberam aproveitar a dádiva divina. E a graça virou uma desgraça pela má decisão dos seus cidadãos, né? Por isso, você analisando certos países por aí, você vê que a má decisão do povo, logo em seguida vem desgraça sobre o povo. Então, a decisão do povo, ela é pertinente ao seu futuro. Na verdade, Lote merecia morrer junto com todos os cidadãos de Sodoma, pois era tão maldoso quanto eles. O mérito de seu parentesco com Abraão foi o que o salvou. Portanto, Lote não tinha o direito de assistir à destruição dos seus cidadãos, dos outros seres humanos. Por isso foi-lhes dado a ordem: não olhe para trás. Não olhe para trás. Por quê? Porque no texto que nós lemos aqui na nossa aliada de hoje, quando aqueles homens cercam a casa de Ló e pedem aqueles 2 varões para praticarem perversidade, Lote, ele fala para aquelas pessoas lá, ele chama aquelas pessoas de meus irmãos. Lote e a sua família não praticavam os mesmos atos que os seus cidadãos, mas segundo os sábios, ele concordava, aceitava. Ou seja, estava debaixo da mesma perversidade. Quem não pratica, mas concorda, está debaixo da mesma perversidade. É igual. Eu não mato, eu não roubo. Eu não pratico isso, eu não pratico aquilo. Mas você concorda com quem pratica. Você aceita de bom grado. Está debaixo da mesma maldição. Não tem desculpa. Então, Lote, ele chama aqueles cidadãos ali de meus irmãos. Então, por isso que os sábios falam que Lote era tão perverso contra eles. Em 24 anos que ali ele ficou, ele não mudou ninguém dos seus pensamentos perversos. E dentro disso daí, a única coisa que Lote ainda guardava consigo era a questão da hospitalidade. Era isso que Lote vivia. E no verso 19, nós temos aí, né, capítulo 19, verso 19, e eis que encontrou o teu servo graça aos teus olhos, Lote suplicando aos mensageiros, e aumentasse a tua misericórdia que fizeste comigo para fazer viver minha alma, e eu não poderia escapar até o monte, e quiçá me alcance o mal e morra. E eis aqui esta cidade que está mais perto, verso 20,
para fugir até ela. Ela é pequena, e esse pequena que Lot estava dizendo significava ela tinha poucos pecados em relação a Sodoma e Gomorra. Quando Lot fala para não escapar para o monte, não é exatamente um monte físico, um monte, montanha, mas aqui, quando o anjo diz para ele, né, vai para o monte, estava dizendo, vai para junto do teu tio Abraão. Por que monte? Monte alto, monte elevado. Significa que o nível espiritual elevado de Abraão é um monte onde Lot, com a sua família, esposa e as duas filhas, poderiam habitar em segurança e com proteção. Mas Lot, ele também estava contado junto com os cidadãos de Sodoma. Ou seja, o pecado estava no seu coração. A perversidade estava no seu coração. Por isso ele diz, eu não posso ir para o monte, eu não posso ir para junto de Abraão, eu não posso ir para aquele nível espiritual, porque eu vou morrer. Eu vou morrer se eu chegar perto do meu tio Abraão. Por quê? Porque os meus pecados me encontrarão e me matarão. Então, desde que eu fuja para esta outra cidade, ela é pequena, ou seja, ela tem poucos pecados, né? E então, os anjos permitem para que ele, a esposa e as duas filhas vão para esta pequena cidade, né? Só para nós podermos dar uma antecipada aqui, Lot teria no futuro, segundo Midrash, e faz parte desta realidade da própria história judaica, né? No futuro, a descendência de Lot, nós encontraremos Ruth, que se tornou a avó do rei David, e também da descendência de Lot vem Naamã, a amonita, que se tornou lá na frente a esposa do rei Salomão, e foi quem salvou o rei Salomão da sua condenação, ou seja, através da sua atitude, né? Nos últimos dias, Salomão foi beneficiado com salvação, né? Então, essa é a nossa aliá de hoje, são as nossas meditações de hoje, nossos ensinamentos, nosso aprendizado de hoje. Na sequência, com a graça bendita do Eterno, amanhã estaremos indo para a quarta aliá, e aí então nós vamos ver o que acontece aqui nesta passagem, nesta fuga de Lot, sua esposa e suas duas filhas. E também vamos ver por que a mulher de Lot transformou-se em uma estátua de sal. Que essa leitura da Torá, nessa tarde, possa ter trazido um pouco de luz, né? Um pouco da presença divina na tua vida, e que o dia de hoje seja para você e para os seus um dia muito, muito abençoado. Até amanhã, com a tarde com a Torá. Shalom, shalom.